Aos 16 anos de idade eu perdi meu pai. Meu pai era um pastor, foi assassinado na Avenida Brasil. Indo para a igreja, assaltaram o carro dele e da minha mãe. Minha mãe viveu um milagre. Os tiros passaram de raspão por ela. Ela viveu um milagre naquela noite, mas o meu pai não teve a mesma sorte, entre aspas. Eu perdi meu pai muito novo. Meu pai tinha 42 anos de idade. E para mim era o fim aquilo, porque eu fui criado num lar evangélico onde meu pai me ensinava que os anjos do Senhor se acampavam ao nosso redor, nos guardavam de todo mal. Foi a minha primeira grande tragédia. Um ano depois, a minha mãe, que se chamava Denise Cerqueira. Quem lembra da Denise Cerqueira aqui? Bastante pessoas. Quem já tem mais de 20 anos de crente lembra bastante dela. E a minha mãe, depois disso, o ministério dela continuou numa tangente, aumentando cada vez mais as saídas, o reconhecimento. Ela cantou várias canções muito conhecidas. E em 1999, um ano depois, a minha mãe fez uma viagem para o estado do Piauí. E ela estava lá e sofreu um acidente de carro lá. Num intervalo de um ano eu perdi meu pai e a minha mãe. Eu tive que enterrar a minha mãe quando eu tinha 17 anos de idade. Tinha 10 mil pessoas no enterro da minha mãe. As pessoas cantando Renova-me, cantando as músicas dela. E dentro de mim eu só pensava, por que Deus permitiu isso? Que Deus é esse? E foi então que, no fundo do poço, eu já não acreditava mais em Deus. Quando as portas se fecharam, amigos viraram as costas pra gente, eu senti do Espírito Santo de dizer essa coisa, de compartilhar com vocês, amém? Porque eu sei que existem muitos filhos pródigos nos dias de hoje. Pessoas que estão desacreditando de Deus, pessoas que estão descrendo do Evangelho por causa das circunstâncias. Eu posso dizer para você que lá no meu íntimo, quando tinha tudo acontecido e acabado, parecia que era o meu fim. Uma vez, ali no meu quarto, quando eu já não encontrava mais saída, eu resolvi fazer uma oração a Deus. E nessa oração eu falei, se o Senhor é real, se esse negócio que meus pais me ensinaram a vida inteira, se isso é verdade, me mostra, me dá uma palavra real da tua presença. E eu não consigo descrever para vocês com palavras, porque meu coração naquele momento estava, um turbilhão de coisas. Amigos, as coisas, a nossa casa que vivia cheia estava vazia, a nossa despensa que estava cheia estava vazia naquele momento, sempre teve cheia, estava vazia naquele momento. As circunstâncias eram terríveis, irmãos. Eu e meu irmão estávamos órfãos de pai e mãe. E tudo que a gente tinha era a minha avó que estava com a gente ali sozinhos. Eu já não tinha nem mais fé. Mas no meio daquela dor, daquela desgraça, eu resolvi falar com Deus ainda. Me sobrou uma voz para falar com Ele. E eu falei essa oração com Ele e eu senti uma presença sobrenatural entrando no meu quarto. Eu senti como se estivesse entrando uma pessoa naquele lugar e uma voz falou comigo audivelmente. Você crê nisso? Ele falou assim, filho, eu estou contigo no meio da tua tempestade. Foram as únicas palavras que eu ouvi audivelmente nos meus ouvidos. E naquele dia, eu chorando, sem fé, sem nada, eu fiz um voto com Deus. Falei, se o Senhor for capaz de transformar a minha realidade, eu vou devotar a minha vida como os meus pais fizeram. Se os meus pais tiveram um motivo para viver e dar a vida deles nessa terra, eu vou tentar, eu quero caminhar nesse caminho. E a partir desse momento, porque todas as coisas de Deus começam com um processo. Deus começou um processo na minha vida de transformação, de libertação, de cura. E a partir desse momento a minha vida foi começando a ser restaurada. E eu voltei para a casa do Pai. O Senhor é aquele que ergue do monturo o necessitado e o faz assentar entre os príncipes dessa terra. Mas é necessário uma coisa, somente uma coisa: um coração quebrantado.